Ô, Rafael, já deixa o seu like. Eu separei um trechinho do programa da CNN com Benjamin Bach e o Mano falando da vitória do Corinthians. E apesar da vitória, o Mano ligou um alerta para o Timão, hein? Principalmente na parte defensiva e também com alguns gols perdidos aí pelo Memphis Depay, cara a cara com o goleiro que não pode perder esses gols. E logo na sequência separei também o programa da Band Esportes com mais análise e observação da vitória do Timão. O Corinthians agora que enfrenta amanhã já o Novo Horizontino fora de casa pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. O Timão aí nessa maratona de jogos no Paulistão. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nada do Coringão. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Ô, mano, como o mano já chamou de Thales Mágico. Que golaço, né? Mais um, hein? Golaço, mano. Pra mim, o Thales Benja é o cara que melhor tem aproveitado as oportunidades que tem recebido. O Carrídio é chovendo molhado falar o que esse cara joga. Pra mim, aí ontem de novo, o cara destruiu, jogou demais. O Thales Magno também protagonista. Tem aí realmente entrado e correspondido. Inclusive, Benja, vou te falar, tá colocando uma pulga atrás da orelha aí do Ramon Dias, porque daqui a pouco vai voltar o Garro, daqui a pouco tá voltando o Bidon. Eu quero ver o que ele vai fazer, porque no ano passado, quando o Corinthians teve aquela ascensão, o meio-campo do Corinthians ali tava jogando com Ranieri ou Martinez, Carrídio na direita, o Bidon na esquerda e o Garro centralizado, e na frente era Memphis e Yuri. Agora, pela bola que tá jogando o Thales Magno, será que ele vai sacrificar o Bidon e colocar o Thales Magno no ataque junto ali com o Memphis e com o Yuri? Vamos ter que ver o que ele vai fazer. Pra mim, o Coronado ontem, Benja, até marcar o gol, ele estava meio discreto na partida, mas depois que marcou o gol também chamou a responsabilidade e foi o melhor em campo com a camisa do Corinthians. O Coronado jogou demais, demais. Ó, cara extremamente qualificado em termos de drible, não é um cara muito rápido, mas, cara, tem uma visão de jogo, uma finalização absurda. Tanto que no segundo gol do Corinthians, aí no golaço do Thales, quem coloca aquela bola ali em profundidade é o próprio Coronado. O Memphis está deixando um pouco a desejar, teve inúmeras oportunidades ontem também, não conseguiu marcar o primeiro gol na temporada ainda, talvez está faltando um pouco de confiança. O Michel pode falar melhor a respeito dessa situação aí também, porque é um jogador extremamente qualificado, é um cara que finaliza muito bem, mas não está conseguindo realmente aí marcar o seu primeiro gol, e talvez isso possa estar pesando. Mas te falar, Benja, tem prós e contras. Prós, o Corinthians jogando de forma agressiva, o Corinthians pressionando, diferente do ano passado, quando ele esperava o adversário vir e atacá-lo para tentar contra-golpear depois. O Corinthians agora está propondo o jogo, está fazendo uma marcação alta, não dando sossego para a defesa do adversário, enfim, tem conseguido roubar muitas bolas lá na frente, mas em contrapartida, Benja, o Corinthians está desperdiçando muitos gols. Esse é um ponto que o Corinthians precisa se atentar, precisa caprichar um pouco mais, porque numa partida um pouco mais difícil, esses gols perdidos podem fazer falta. E o sistema defensivo também está deixando a desejar. Em 6 jogos que o Corinthians disputou no Campeonato Paulista, tomou gols em 5. A defesa do Corinthians tem que ser André Ramalho e Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique tá fora, tá machucado. Mas essa é a defesa. Mas pra mim o João Pedro, que subiu da Copa São Paulo, hoje é o melhor zagueiro junto com o André Ramalho. O Benja, acho falhou ontem no gol. Pra mim, nisso tudo, acho que o Corinthians é o time que tá mais aproveitando esse Campeonato Paulista para poder fazer, não digo teste, mas poder modificar esquema tático, dar oportunidade a alguns jogadores. E falando sobre o Memphis, eu sinto o Memphis fisicamente ainda fora de forma. Eu ainda não considero o Memphis, eu acompanho muito, acompanhei o Memphis bastante tempo na época do Lyon ali e em si. Então, assim, eu sinto ele que fisicamente ele ainda não está no seu ideal. Tecnicamente falando, lógico que é um ótimo jogador, provou isso na temporada passada, mas é o que eu sinto pensando no Memphis Depay. Mas eu acho que o Corinthians, dependendo do resultado que foi no Clássico contra o São Paulo, é um time que como você falou, está criando... É o favorito a ser campeão paulista? É um dos. Um dos não. Escolhe um. Eu acho que o São Paulo também é favorito. Eu vi São Paulo. Cara, o São Paulo, na verdade, se a gente for falar do jogo do São Paulo ontem, o único erro que o São Paulo fez ontem não foi se adaptar ao gramado que estava na Vila Belmiro. O Santos entrou ontem, quis jogar da mesma forma. São Paulo ontem quis jogar da mesma forma num gramado daquele como estava, da mesma forma que jogou contra o Corinthians, Benja. E ali você tem um Lucas, você tem o próprio Oscar, que são 2 jogadores que jogam com a bola do pé. O Lucas é o que arrasta mais. Chega uma hora que você tem que se adaptar à estrutura que o campo tá dando. E o São Paulo não fez isso ontem. O Santos aproveitou. Quando você vê os 3 gols do Santos, foi balão. Então, assim, eu acho que hoje o Corinthians, sim, é um dos favoritos, junto o São Paulo também, ou se você quiser taxar só o Corinthians favorito, beleza. Eu acho
que o Corinthians é favorito a ser junto com o São Paulo, Palmeiras, mas hoje eu vejo talvez até o São Paulo e o Corinthians à frente do Palmeiras. Palmeiras e Corinthians, hein? Sim, no Allianz. E aí, quem que é favorito pra você? Fala aí. Favorito não significa que vai ganhar. Mas eu acho que o Corinthians hoje vive um momento melhor do que o Palmeiras. Hoje. Tá, quem que é favorito? Hoje é o Corinthians. Não significa que vai ganhar. Mas eu falei que o Corinthians era favorito contra o São Paulo. O São Paulo vinha jogando mal, o Corinthians vinha jogando bem, e o São Paulo pegou e passou o carro no Corinthians. Falar que vai ter um favorito significa que vai ganhar. Agora, o favorito por mais que o jogo é no Allianz, falar, no momento do Corinthians hoje não é melhor que o do Palmeiras? Então, mas o Corinthians ele precisa se atentar justamente na postura que ele tem em campo. Não dá pra você jogar um clássico como se fosse um jogo convencional. Ontem na partida Contra Santos São Paulo, São Paulo, o Corinthians jogou assim. Então, exato. O São Paulo ele demonstrou uma vontade muito melhor do que a do Corinthians no segundo tempo. Primeiro tempo, o Corinthians talvez aí criou 2 chances no final da partida ali, que deixaram talvez o elenco um pouco mais confortável e acharam que ia voltar pro segundo tempo da mesma forma. São Paulo abriu o placar aí logo com 4 minutos no gol de cabeça do Lucas, com 10 minutos de jogo, tava 2-0 pro São Paulo. Então ontem, eu também concordo. O Santos no segundo tempo, primeiro tempo foi equilibrado o jogo na Vila, mas eu acho que no segundo tempo o Santos mostrou uma vontade que o São Paulo não mostrou. Não teve. Então, eu acho que o que vai definir principalmente os clássicos nesse início de temporada, Michel, já que os times fisicamente estão meio iguais, é justamente a vontade a mais. O Santos ontem demonstrou uma vontade a mais que o São Paulo ganhou. Concordo. O São Paulo mostrou uma vontade a mais que o Corinthians no segundo tempo também ganhou. Então eu acredito que quem tiver mais vontade quinta-feira entre Palmeiras e Corinthians é o que vai sair vitorioso do clássico também. Eu acho que o futebol jogado pelo Corinthians hoje é melhor que o do Palmeiras. Uhum. Então por que quando eu falei que era favorito você discordou? Quando que eu discordei? Agora. Eu te fiz só a pergunta. E eu fez nem aquela discordei. cara de tipo, ó, quem é favorito hoje? Corinthians. Mas o que eu ia falar pra você, o Mano acabou de matar. Você falou, o Santos passou o carro no São Paulo. O São Paulo foi lá e passou o carro no Corinthians. O que faltou pro Corinthians passar o carro? Atitude igual o São Paulo não teve ontem. O São Paulo entrou contra o Corinthians, parecia a final de Campeonato Brasileiro. Não, O Corinthians entrou andando. Ontem o Santos entrou, parecia a final de campeonato. O São Paulo entrou olhando o jogo. Atitude, cara. Postura. Entendeu? O clássico, o cara não pode entrar só pra jogar daquele jeito quando joga em casa. Não, tem que jogar fora. Mas eu falei o quê aqui? Foi o que eu falei. Diferente. Não. A gente vai falar do Timão, porque o Corinthians superou o Noroeste e chegou à 5ª vitória em 6 jogos no Paulistão. O Alvinegro é o vice-líder do Grupo A com 15 pontos. A campanha, aliás, já é melhor do que a do ano passado, quando o time fez apenas 14 pontos e ainda foi eliminado na fase de grupos. Quem vai contar pra gente como é que foi essa partida é o Stefano Alba. Corinthians e Noroeste se enfrentaram neste sábado à tarde, finalzinho de tarde, logo no começo da partida ficou claro qual que era a proposta das duas equipes. O Corinthians mantinha a posse de bola, pressionava, enquanto o Noroeste montou uma linha de 5 e tentou buscar o empate, tentou frear esse ataque corintiano que pressionou desde o primeiro minuto. Aos 10 minutos o Memphis já conseguiu a primeira oportunidade, parou no goleiro Felipe Alves, que foi uma batalha interessante durante os 90 minutos. O Memphis Depay teve mais uma oportunidade, num vacilo ali da zaga, a bola sobrou para o atacante corintiano. O Memphis Depay puxou uma bicicleta, quase levou à loucura aqui o torcedor corintiano, mas parou no Felipe Alves mais uma vez. O Corinthians só conseguiu abrir o placar na primeira etapa em um lance de bastante inteligência, onde o Carrillo correu para a bandeira de escanteio, cobrou rápido aí o escanteio. O Memphis Depay também muito inteligente, percebeu que a defesa tinha parado, não tinha entendido que a bola já tinha voltado para jogo. O goleiro Felipe Alves mais uma vez conseguiu vencer Memphis Depay em um chute do atacante, só que no rebote Igor Coronado abriu o placar e este foi o placar do primeiro tempo. Depois do intervalo, um jogo um pouco mais calmo, com o Corinthians ainda com a posse de bola. O goleiro Hugo pouco era acionado, fez só uma defesa até o Corinthians conseguir ampliar este placar com o Thales Magno. O Charles fez uma boa jogada pela esquerda, o Charles que entrou na segunda etapa. O Thales Magno recebeu de costas para o gol, conseguiu fazer um giro de 180 graus ali e fez um golaço.
O Noroeste diminuiu com Pedro Felipe aos 44 da segunda etapa. Era um jogo onde a gente sabia que eles iam vir um pouco mais fechado, né? Então a nossa construção ia ter que ser um pouco mais rápida, com qualidade. Então a gente achou o gol numa bola parada, onde foi jogada rápida. E depois, eu achei que no segundo tempo a gente controlou ainda mais o jogo ainda. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades nesses jogos aí de tentar fazer o máximo de gol possível para fechar o jogo. Corinthians, hein, Elia? Me parece que não sentiu a derrota no Clássico no último final de semana. Vem de 2 vitórias seguidas e com algumas boas notícias, entre elas, Thales Magno, ou deveria dizer Thales Mágico. Pois é, o Thales, eu preciso fazer uma mágica lá em casa. Porque ontem eu vi 4 jogos. Imagine você ser casado, ou casada, no caso da minha mulher, com um cara que vê 4 jogos no sábado. Entre um dos 4, com certeza foi esse, o outro foi, claro, Santos e São Paulo, e 2 jogos da Premier League. E ainda um terço do jogo, porque não dava tempo de casar os jogos, um terço do jogo do Real Madrid, que perdeu, diga-se de passagem, para o Espanhol, uma baita derrota que vai realmente modificar um pouquinho o panorama de tranquilidade do Real. Mas eu vi esse jogo, foi muito interessante, porque, bom, lembra, choveu um bocado ontem. Então, já começou atrasado um pouquinho. Depois teve também uma questão que era a seguinte: como é que o Corinthians controla esse jogo, mesmo com o campo mais molhado? Não é aquele campo empoçado, não é aquele campo da semana passada, mas era um campo molhado. Nós estamos falando de uma cidade de São Paulo que nos últimos 5 dias choveu 400 milímetros. Então é um absurdo o que caiu de água nesses últimos 5 dias aqui na cidade de São Paulo. E o estado de São Paulo também é um estado com muita água, isso claro que prejudica o gramado. Mas o Corinthians soube muito bem como controlar a partida, soube de maneira inteligente como construir o resultado. E esse Memphis, ele mesmo quando ele não é o melhor jogador da partida, ele é o mais inteligente da partida. Até gol de bicicleta ele tentou fazer Quase ontem. fez, hein? Quase fez. Mas independentemente da tentativa, o que ele tem de capacidade de enxergar o jogo é impressionante. E ele tem uma virtude. Ele enxerga o jogo, ele verticaliza o jogo, mas ele se mexe muito. Não é aquele cara que só vai jogar quando a bola estiver no pezinho dele. Isso é uma virtude que o Memphis tem. A outra coisa que eu queria falar desse Corinthians, e é muito importante, você tem chamado muita atenção com propriedade sobre o Thales Magno. Esse cara tem que ser titular do time. Então, eu fico imaginando o seguinte: quem é que sai? O Romero sai, porque você pode colocar o Memphis Depay jogando de um lado, você coloca o Thales Magno jogando de outro e o Yuri Alberto jogando como centroavante. Outra coisa, o Garro tem que jogar como titular desse time. Quem é que vai sair? O Carrillo tem que continuar, então em tese quem sai é o Ranieri. Agora, o Garro tem que jogar mais do que o Ranieri está jogando. Normalmente jogará mais do que o Ranieri está jogando. O Carrillo não pode sair, porque o que esse cara marca, o que esse cara ele corre... faz parecer fácil alguns espaços que ele encontra, né? E ele encontra espaços no campo inteiro. Com exceção do Danilo, que eu vi jogando ontem pelo Nottingham Forest, eu nunca vi ninguém correr tanto quanto esse Carrillo corre. É impressionante o que ele corre o tempo inteiro, o que ele ajuda o time o tempo inteiro. Então, cabe aí ao Ramon Dias ter uma decisão que não é a pior. Aliás, muito pelo contrário, é um sonho quando você tem grandes jogadores para a mesma posição. Difícil é quando ele estava com o Yuri, com o Pedro Raul em fases ruins. Pedro Raul, nesse jogo ele foi inscrito, né? Mas nas 2 partidas anteriores não, então me parece que está fora dos planos. Agora, em cima do Thales Magno, o contrato dele, Elia, com o Corinthians de empréstimo, vai só até a metade deste ano. Ele tem vínculo com o New York City, lá dos Estados Unidos. Não está na hora de renovar, não? De mandar o homem lá para os Estados Unidos? Ele vai ter que ir para lá, situação. Inclusive, ele vai ter que ir para lá essa semana para regularizar o green card, visto, né? Então ele vai ter que ir, ele vai, já está obviamente autorizado pelo Corinthians, porque é obrigação, já estava acordado isso, inclusive com o time do New York, então ele vai lá, regulariza o visto e volta, e está tudo bem, deve perder aí 4, 5 dias, mas nada que possa significar assim uma grande perda para o Corinthians. Seria uma grande perda se ele realmente não continuar no Corinthians, mas do jeito que o Corinthians está conseguindo trazer patrocinadores, do jeito que o Corinthians está até fazendo vaquinha, arrumando dinheiro para pagar o estádio, do jeito que o Corinthians está conquistando
não se esqueçam, o Corinthians tem virtudes nesse final de temporada de 24 e nesse início de temporada de 25 impressionantes. E um time que tem a maior torcida do estado mais rico da federação, é fato que esse time bem organizado, bem trabalhado e bem dirigido vai ter dinheiro para contratar o Thales Magno. Então deixa eu te fazer uma provocação. Ontem, apesar da vitória, foi uma vitória, querendo ou não, com um placar um pouco magro, né? Um gol de diferença. Eu não me preocupo muito com isso. Tem gente que gosta do futebol bonito, daquela goleada e não sei o quê. Dito isso, a gente tá falando do Noroeste contra o Corinthians. Então tem gente que fica na bronca, mesmo sabendo que teve 2 gols anulados ainda, poderia ter sido um placar muito mais elástico. Perguntaram na coletiva, Emiliano, não tá faltando pontaria aí, finalizar melhor? E ele falou, não me preocupa. Isso não me preocupa nesse momento. Te preocupa? Não, eu me preocuparia se o Corinthians tivesse empatado ao invés de ter ganho. Eu sou um resultadista. O Corinthians faz um gol, controla totalmente a partida, teve mais 2 chances claríssimas. O Hugo só fez uma defesa em 100 minutos de jogo, contando com os acréscimos. Cara, o que eu tenho que ficar preocupado? Tem que ficar preocupado se não entrar nenhuma. Aí você tem que ficar preocupado. Agora, você faz um gol, o campo está molhado, você controla o jogo, você em nenhum momento tem o seu resultado ameaçado. E eu vou ficar preocupado com isso? O Corinthians só não entendeu aquilo que aconteceu na partida contra o São Paulo, porque aí o Zubeldia foi muito inteligente e a entrega do Oscar e do Lucas Moura naquela partida foi disparada, uma entrega inacreditável, eu diria. Inacreditável, coisa que eu não vi muito distante daquilo que aconteceu na partida de ontem contra o Santos e que muito dificilmente vai voltar a acontecer, porque você precisa ter esses caras zeradaços para que eles tenham essa entrega que eles tiveram contra o Corinthians. Acho difícil que isso venha acontecer com muita frequência. No time do Corinthians, cara, você tem substituições para fazer, você tem caras muito qualificados para colocar. Então, a situação do Ramon me parece, nesse momento, mais confortável do que a do Zubeldia. Olha, até o fim do programa, o Elias Júnior vai responder se o Corinthians é favorito ao título do Campeonato Paulista. Eu já vou te dizer e depois repito, o Corinthians é favorito à conquista do título paulista de 2025. Vou repetir. O Corinthians é favorito à conquista do título paulista de 2025. Eita, como gosta de uma polêmica. Eu vou guardar minha opinião mais um pouquinho. O ex-CFL Igor Coronado revelou que tem muito mais para mostrar pelo Corinthians e dividiu opiniões. O meio do Timão abriu o jogo após a vitória no Noroeste em casa e fez um desabafo na zona mista após a vitória. Ele falou que ainda ele sabe que ele ainda não mostrou seu melhor futebol no Corinthians, mas ele crê que os gols que ele vem fazendo, com as minutagens que ele vem tendo aí, mais passe com mais jogadas, ele vai ganhando seu espaço e confiança aumenta cada vez mais para que ele possa ser titular da equipe de Ramon Dias. Então ele falou que ele espera mostrar cada jogo que pode ter muito futebol e ainda pode mostrar para o Corinthians, falou aí Coronado. No entanto, essa declaração aí gerou um pouco de polêmica entre os torcedores que ficaram divididos sobre o desempenho do camisa 77 do Corinthians. Enquanto alguns defendem que o Coronado precisa realmente de mais minutagem, mais jogos aí para mostrar seu futebol, outros acreditam que ele já deveria estar mostrando um desempenho, um nível muito maior do que vem mostrando. Até porque o Garro é o seu concorrente ali principal, e o Garro quando entra, ele tem muito mais intensidade nas partidas, mostra muito mais comprometimento para marcar, para criar jogadas, para abafar a defesa adversária. Então o Coronado tem um concorrente à altura ali no meio campo. E alguns você fala porque eles não jogam junto, então o Coringão fica muito exposto, a gente tentou já fazer isso, a gente viu como realmente não dá muito certo. Claro, somente algumas partidas específicas em casa contra adversários fracos, a gente pode tentar. Então o Coronado realmente vai ter um concorrente à altura, que a gente sabe da qualidade do Garro quando ele voltar aí a jogar. Mas muitos torcedores elogiaram a sua qualidade técnica e também pediram mais chances para o camisa 77 aí, falando que o Coronado é craque e que merece mais minutagem. Porém, tem uma galera que acha que ele é um reserva de luxo para o Rodrigo Garro. Com a vitória sobre o Noroeste, o Corinthians segue na segunda posição do Campeonato Paulista com 15 pontos, ficando atrás do líder Mirassol pelo saldo de gols. O próximo jogo do Corinthians é contra o Novo Horizontino, na próxima segunda-feira, às 9h30, fora de casa. A expectativa é que Igor Coronado continue recebendo mais minutagem enquanto o Garro não volta, a equipe principal do Coringão. E o meio aí espera realmente ter mais oportunidades para mostrar o seu valor com a camisa do Corinthians. Então comenta aqui se você acha que o Coronado deve receber mais minutagens para brigar de vez ali pela titularidade com o Rodrigo Garro. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e até o próximo vídeo. Valeu, nós!